Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Salmistas. Hoje comigo, pastor Michel Lima. Irmão Marlon. Irmão Marlon, grande amigo e teólogo, irmão Marlon, tá aqui. Hoje a gente vai ter um papo muito legal. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não assinou o canal, essa é a hora. Assina aí, aciona o sininho para ficar recebendo as notificações, ficar por dentro de tudo. E vai colocando aí nos comentários tudo que você tá achando. Vai anotando as perguntas, porque ó, o papo hoje conversa tá braba, tá? Vai ter muita coisa, muito conteúdo. A gente vai estar refletindo hoje sobre o tema fé e cultura, né? Um diálogo entre fé e cultura. Tá, eu já queria começar esse papo sem assim, muitos rodeios. Primeiramente, queria te pedir, né, Marlon, que você se apresentasse. Eu queria te fazer uma pequena provocação, né, dentro dessa apresentação, para você falasse um pouco também da tua história, da tua formação. Então, se apresenta um pouco pra gente aí, fala como é que é essa tua relação com a teologia e, assim, fica bem à vontade, porque esse público agora é teu também. Tá bom. Obrigado, agradeço ao meu amigo Michel, né? Então, eu sou um servo do Senhor, né? Um cristão que carece da misericórdia do Senhor, que entende, que procura viver uma vida que glorifique a Deus, né? Que glorifique ao Senhor. Sou militar da ativa, me formei na Academia Militar, das Agulhas Negras. Sou casado, né, com a senhora Grace Kelly. Sou pai de um filho, Marcos Vinícius, né, que você foi no batizado dele. Lindo MV. E o meu encontro com a teologia, né, foi primeiramente na igreja, né? Então, o interesse na igreja com o assunto, através da EBD, né? O primeiro contato que a gente tem, sempre interessado na pregação, no ensino da palavra. E mais tarde, depois de me formar, eu procurei fazer um curso de pós-graduação na escola, no centro de pós-graduação Andrew Jumper, da Igreja Presbiteriana. E lá eu fiz um curso de teologia sistemática, né, uma pós-graduação, né? E atualmente eu estou fazendo uma pós-graduação também, em vias de concluir. Legal. Um curso de teologia reformada e cultura, né? Uhum. Então essa é a minha história. Eu congrego na Igreja Presbiteriana Alvorada, né? Fica ali próximo do Shopping Metropolitano, na Barra da Tijuca. Pastor Aloysio, pastor Tiago e pastor Marcos Vinícius. Ah, maravilha. Congregamos, né? Congregamos lá juntos, né? Mesmo. Nossa igreja, nossa amada igreja. E assim, antes da gente começar, até efetivamente você comentou, né? Que todo cristão, ele é um teólogo, né? E eu gosto de falar isso também, que todo cristão, em essência, ele é um teólogo. A teologia, ela é uma coisa muito mais no nosso cotidiano do que a gente imagina, né? Verdade. Todo crente em Cristo Jesus vai se dedicar ao estudo, né? Vai ler a Bíblia. Em algum momento você vai ter essa necessidade. O próprio Espírito Santo atua no nosso coração, né? Nos chamando sempre para a leitura bíblica e assim, fazendo crescer em nós o interesse, né? Sim. Pela palavra de Deus. E, naturalmente, uma vez que a gente abre a Bíblia para ler e para buscar o conhecimento de Deus e a revelação de Deus através das Escrituras, nesse momento a gente, de fato, está fazendo teologia, né? Com certeza. O que é importante dos cursos é que, geralmente, né, e isso é importante, e aí fica a dica para você, salmista, que está nos assistindo, é que os cursos, alguns livros, eles vão nos ajudar justamente nos dando ferramentas para que a gente consiga
entender melhor, saber manusear a melhor forma possível, né? Saber manusear melhor a Bíblia, entender qual Bíblia buscar. Então, daí a importância realmente da gente estar sempre buscando aí um bom material, boas referências, estar seguindo aí bons canais, tá? É importante isso, tem muito canal por aí que infelizmente nem sempre o conteúdo é o mais adequado, então ter essa preocupação é muito grande, tá? E aqui na Casa de Salmista você pode ter certeza que você está sendo bem alimentado, inclusive para aqueles que desejam, né? Vem estudar conosco, vem ser um salmista. Nós estamos aí com um curso de formação teológica, 3 anos de curso, então não perca a oportunidade, vem estudar conosco. Marlon, e aí eu queria então entrando realmente no nosso tema, né, te perguntar o que significa então na tua visão esse chamado do cristão para atuar na cultura. Sim. A cultura é uma daquelas palavras difíceis de definir, né? Ela, se for procurar, tem mais de milhares de definições, né? Para ser um pouco exagerado aqui, mas tem muitas definições de cultura, né? E numa visão mais antropológica, né, a definição de cultura, ela vai carregar os modos de vida, as crenças, as leis de uma sociedade, né? Então, a religião, na visão antropológica, ela está dentro da cultura, né? É claro que nós, como cristãos, não vamos definir a cultura dessa forma, né? Porque a gente entende que a cultura ela não é neutra, né? Então a gente sabe que a cultura ela carrega uma cosmovisão, uma visão de mundo, né? A gente carrega pressupostos, ferramentas, ideais, elas podem ser consciente ou inconsciente, né? Mas através delas nós enxergamos a realidade, né? Então, para a gente, para nós cristãos, né, a cultura, né, ela vai expressar a religião, de fato. E para nós cristãos, a cultura ela tem a ver com o mandato cultural, né? Então, esse mandato, essa ordem dada ao homem para ele, de fato, cultivar, né, a criação, ele, de fato, ele desenvolver, atuar esse lado criacional dele. E esse é uma ordem divina, né? Já lá no Éden, né, na figura do nosso representante, nosso primeiro representante. Então, isso é importante a gente ter em mente, né? E, basicamente, o cristão, ao longo, ele vai ter que pensar da seguinte maneira, né? E, de fato, ele procura a viver nessa vida como um antegozo, né, do porvir, do novo céus, nova terra. Então ele vai procurar viver se aproveitando daquilo que é bom na criação, os aspectos importantes e que são bons na cultura, ele tem que ter isso em mente, mas também entender que ele é cidadão dos céus, ele é peregrino nessa terra. Então ele tem que ter em mente que o local dele não é aqui, né? Ele tem que ter essa esperança, né? Onde tudo será redimido, onde todas as coisas se farão novas, né? Então, o cristão ele vai viver nesse equilíbrio. E a posição do cristão é exatamente essa, é equilibrar essas duas coisas. Nem descambar demais por um lado, né? De rejeitar totalmente a cultura, e nem por outro, abraçar a cultura, ser assimilado pela cultura. Isso é um perigo nos nossos dias. O cristão que ele é assimilado pela cultura, ele perde totalmente o seu poder de influência, né? E ele, de fato, fica com uma vida e uma mente mundana, né? Então, acredito que o equilíbrio, né, do cristão ter isso em mente é realmente a chave, né, dessa resposta. E assim, claro que pensando nisso, né? Porque você vai pensar, tá, como conseguir exercer essa influência, mas manter uma posição, né? Consciente, e eu acredito que isso vai passar
exatamente pela maneira como eu entendo o mundo, vejo o mundo, compreendo a realidade, né? Ultimamente a gente ouve um termo que, de um tempo para cá, pelo menos para mim, assim, eu tenho visto que tem ficado mais popular, que é o termo cosmovisão. Sim. Não sei se é claro para todo mundo o que significa uma cosmovisão, né? Mas eu entendo que a importância de ter uma cosmovisão cristã bem fundamentada para esse processo pode ser a chave. E aí, então, eu te perguntaria, né, assim, qual é a tua visão nesse sentido, e até mesmo se você quiser, para também contextualizar melhor o nosso público, quem está nos ouvindo, né, dá uma breve definição aí do que seria, então, essa cosmovisão, né, porque vai ter gente que vai defender, inclusive, isso, né, se existe ou não uma cosmovisão cristã ou não. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso e relacionasse qual é a relação, né, entre cosmovisão e cultura nesse sentido do que você está colocando. Sim, claro. O conceito de cosmovisão, ele não nasceu no cristianismo, né? Ele nasceu na filosofia, né? Mas, independente se a pessoa tem a consciência que tem uma cosmovisão ou não, ela tem uma cosmovisão, porque ela carrega exatamente isso. A cosmovisão são os pressupostos que ela carrega para interpretar a realidade em que ela vive. Uhum. Então, isso pode ser de forma consciente, ela pode ter, de fato, abraçado uma determinada cosmovisão, uma determinada visão de mundo. Uhum. Basicamente, a grosso modo é isso, uma visão de mundo, cosmovisão. Humanista, por exemplo. Entendeu? Então ela vai enxergar o mundo com essa ótica. Uhum. Então a realidade para ela vai ter a realidade vai ter um sentido mais materialista, por exemplo. Uhum. Né? E a cosmovisão cristã, ela vai ter uma visão, ela vai enxergar o mundo através de Cristo, através das Escrituras, através da revelação. Então ela vai enxergar a realidade, né, de uma maneira, né, assumindo esses pressupostos cristãos, e através desses pressupostos bíblicos ela vai interpretar a realidade, né? É interessante que a cultura, ela num certo sentido, para algumas pessoas ela não pode ser criticada, porque parte do pressuposto que a cultura ela é neutra. E nós sabemos que isso não é verdade. Por exemplo, a gente vai para um outro estado e uma certa determinada pessoa tem um costume de ser muito educada, dar bom dia para as pessoas da vizinhança dela. Quando ela vai para um outro estado, por exemplo, e ela tenta agir da mesma forma do local que ela mora, ela dá bom dia para as pessoas e simplesmente as pessoas naquele local não olham para a pessoa, vê, mas não respondem de maneira educada, de maneira gentil. Bem, uma pessoa que vai fazer uma crítica àquela cultura vai falar, nossa, mas que pessoas mal educadas, né? Uhum. Pessoas sem educação, né? Sem um mínimo de trato, né, social. Já outras vão ter uma visão mais neutra, entre aspas, né, da cultura, e vai falar assim, não, mas isso aí é cultural. Ou seja, ela vai colocar a questão da cultura numa situação que não pode ser criticada. Por quê? Ela vai relativizar exatamente os valores, os costumes. E a gente estaria perdido se os missionários do passado fizessem isso, né? Porque tantas e tantas vezes missionários chegaram em locais onde a cultura era de fazer determinadas coisas abomináveis, como matar crianças que tivessem algum problema, né? Tem um missionário batista, eu não me recordo agora o nome dele, ele chegou em uma determinada local, ele trabalhou muito tempo na Índia, né? Uhum. E lá tinha uma cultura muito peculiar, que era
o homem morria, né? E a mulher, se o homem morresse antes da esposa, a mulher morria, né? Para ser enterrada no mesmo caixão que ele, né? Ser cremada lá. E ele achava isso abominável, né? Então, um cristão, por exemplo, que entendesse que a cultura eu não posso julgar, ele ia olhar para essa cultura e falar, não, é questão cultural. E não foi isso que ele fez. Graças a Deus por isso. Ele foi procurar nos livros antigos, né? Ele não foi direto para a Bíblia. Tipo assim, Isaías fala... Não. Quem é Isaías? Né? Ele foi lá para os escritos daquela cultura e viram que isso foi um costume que não tinha base escriturística em lugar nenhum. E ele apresentou para os demais e logo essa tradição ela foi desfeita, né? Então, assim, é importante, a gente tem que ter alguma atuação na cultura. O diálogo é exatamente esse, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai rejeitar tudo na cultura, vai abraçar a cultura, vai procurar transformar a cultura. Então, isso é uma reflexão boa. Pessoas com um pensamento mais liberal, ou até mesmo alguns pensamentos mais num espectro de esquerda, que vão defender uma ideia de que a moral ela é puramente cultural e o que é ruim aqui não necessariamente é ruim, porque, né? E aí vai ter essa defesa de que não existe uma moral absoluta, né? Que a moral ela é uma construção social e tal. E você vê que tem algumas ideias que naturalmente a gente entende que aquilo ali não tá certo, né? Exatamente. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, né? Quando você vê um filhotinho e esse filhote está sendo maltratado de alguma forma, isso naturalmente dispara em nós um alarme, né? A criança ela precisa de proteção, né? Então, naturalmente, você tem uma coisa na mente da gente que já desperta para aquilo ali que, opa, peraí, não, eu preciso cuidar dessa pessoa, porque ela aqui dentro desse sistema ela está sendo uma pessoa desamparada, é o órfão, é a viúva, que a gente vai ver alguns textos bíblicos falando da necessidade de cuidar dos órfãos e das viúvas. Num caso desse, ele chega lá e vê numa sociedade onde, peraí, você tem uma mulher, ela vai ser assassinada, né? Por conta de um costume. Não faz sentido isso. Faz sentido. Realmente não faz sentido. Precisamos intervir. Então você tem uma responsabilidade. O ponto talvez que eu queira chamar a atenção é de como às vezes nós nos vemos numa situação em que a gente tem uma responsabilidade moral de responder aquilo ali e dizer não posso compactuar com isso. Não posso ser conivente com isso, né? Porque é escandaloso. Exato. Né? Exato. Ter uma postura contracultural, de combate. Em algumas situações, de fato, a gente vai precisar... Boa parte, né, da nossa vida, a vida do cristão, de uma maneira geral, ela vai se resumir numa vida contracultural. A gente vai, de fato, viver contrário aos padrões do mundo. Sim. De uma maneira geral. O cristão que não está vivendo essa luta diária no trabalho, entre amigos, nos seus afazeres, ele provavelmente já perdeu essa batalha. Né? Então, de fato, o cristão ele tem que se posicionar. Ele não pode... Porque ele também está sendo responsável, né? Ele está sendo leniente. Ele está olhando algo... E está simplesmente cruzando os braços e ele entende, né? O cristão tem que entender que a cultura, né, ela não é neutra. Então, ele tem que fazer essa leitura, né? E ele tem que ir na raiz do problema. Né? Ele tem que ir na raiz do problema. Um teólogo, né, americano, ele criou 5 paradigmas de como o cristão tem que se relacionar com a cultura, né? Então, ele... fez uma análise de cristãos ao longo da história e ele olhou, né, pro comportamento dos cristãos e também achou textos bíblicos prova
né? Para cada posicionamento, para cada paradigma que o cristão... como o cristão deveria se relacionar com a cultura, né? Então ele fez só uma análise, né? Richard Niebuhr, ele não procurou dar um posicionamento, esse posicionamento tem que ser o posicionamento do cristão em todas as situações. Não. Ele só apresentou os paradigmas, né? O Richard Niebuhr, então, é esse desse livro aqui? Não, esse livro aqui é um livro do J. Carson, né? Ele fez uma releitura, né, desse livro do Richard Niebuhr, que é Cristo e Cultura. Nem tem mais esse livro, é um livro muito antigo, né? Ele foi publicado na década de 50. Mas assim, independente, o livro do Richard Niebuhr não tem tudo certo, né? Ele foi um homem do tempo dele, né? Então, a crítica do J. Carson, ele fala que em alguns aspectos o livro é um pouco reducionista, né? Mas ele de fato ele trabalha com os paradigmas de Richard Niebuhr, né? E de fato você encontra utilidade, né, de vida prática, né? Uma outra coisa assim que é importante falar, mais uma prova de que a cultura ela não é neutra. A gente ouve assim, quando recentemente teve esses brigas assim nos estádios, né, de futebol. Tinha um tempo já que não tinha aqui no Brasil. Tinha um tempo que a gente não via. Assim. Teve eu não acompanho muito futebol não, mas eu vi que teve uma briga com morte de pessoa. Teve um comentário, a maioria dos comentários falava assim, nossa, em pleno século XXI, morte em estádio de futebol. Tipo assim, como se no século XVII estava ok. Mas não parece, talvez para um desavisado, mas essa forma de enxergar esse acontecimento tá cheio de pressuposto humanista, evolucionista. Sim. É a ideia de que o homem evoluiu. Sim. E que tudo que está para trás é horrível, não presta. Entendeu? O amanhã sempre vai ser melhor. Sim. E o ontem sempre foi pior. Exato. Então, o hoje é uma versão melhorada do dia de ontem e o hoje vai ser pior quando a gente tiver amanhã, né? Assim, exato. Sempre... Então, assim, ele entende que... Nossa, que absurdo. Ora, hoje. É o cerne do progressismo, né? Assim, o pensamento progressista, ele tá fundamentado exatamente nisso. Estamos numa jornada de rumo ao progresso, rumo ao avanço. Exato. Então, estamos sempre caminhando rumo ao progresso. Então, inclusive, é o lema do nosso... Tá lá na nossa bandeira, né? Mas, assim, o Richard Niebuhr, ele procurou, nesses 5 paradigmas, colocar como alguns cristãos, ao longo da história, eles se relacionaram com a cultura. Então, basicamente, são 5. Mas eu acho mais interessante 3 tipos desses paradigmas, que são mais comuns e são mais úteis para a vida cristã, né? Sim. Então, o primeiro paradigma é o Cristo contra a cultura, né? Exatamente, é o cristão que ele entende, né? Você pegando as cartas ali, a carta de 1 João, você vai ver diversas advertências, né? Que o mundo é mau, não associeis com o mundo jaz o maligno, não seis amigos do mundo, né? Tiago, ele vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, Tiago 4:4. Então, essa ideia de que o mundo, ele foi manchado pelo pecado, né? Então, aqueles efeitos que a gente chama de efeitos noéticos na teologia, né? Então, assim... Isso. Todas as áreas do pecado. Até é importante salientar aqui um parêntese, né? Salmista, quando a gente está falando de efeito noético, não é de Noé, não. Não tem a ver com Noé, com a arca de Noé. Verdade. Efeito noético vem de nous, né? Nous, que é conhecimento, né? Do grego. Então são assim, o que está em jogo é que o pecado, ele afeta
Me corrige também aqui, não, pelo amor de Deus. Tá no caminho, é isso aí mesmo. A queda do homem lá no Éden, ela afeta a maneira como a gente lida com a própria realidade. Então, a partir daí, aquela coisa que diz nos Salmos, né, que o coração do homem é enganoso. Quando a Bíblia está falando de coração, entenda coração não só como um centro de sentimentos, mas como a mente humana, né? A mente humana, ela é enganosa. Por quê? Porque ela está manchada pelo pecado. Então, nesse sentido, você tem um efeito do pecado sobre as nossas decisões, sobre a maneira como a gente apreende a realidade. E a gente, na teologia e na filosofia, a gente vai dar um nome disso, que são os efeitos noéticos do pecado. Ou seja, o efeito que o pecado, então, ele passa a exercer na tua capacidade cognitiva, né? Então, assim, ou seja, quando a gente fala assim, né? Criança, se tu não ensinar nada, a besteira ela vai aprender fácil sozinho, né? O caminho certo, você tem que se esforçar, você tem que labutar ali, não tem jeito, né? Então, queria trazer esse parêntese para... Perfeito. Então, essa natureza pecaminosa, né? Então, o pecado, ele conseguiu percorrer todos os aspectos da realidade humana, né? E então, esse primeiro paradigma, né, do cristão contra a cultura, ele vai entender que o mundo é perverso, é mau, essa questão dos efeitos noéticos do pecado, e ele vai procurar ter uma rejeição ou um afastamento da cultura, né? Esse é o cristão contracultural. Né? O cristão da cultura, esse cristão da cultura, na verdade, não sei bem se a gente pode chamar ele Cristo da cultura, né? Porque ele foi tão assimilado pela cultura, né? Nós temos hoje, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ou a religião protestante, né? O cristianismo, virou um aspecto cultural, né? A pessoa, ela entende que a religião ela só faz parte da cultura dela, né? E, de fato, ela não vive uma vida transformada. Ela entende que todos os aspectos bons da cultura, né, pertence a Cristo. Todos os aspectos bons, não todos os aspectos bons, mas todos os aspectos da cultura são bons e pertencem a Cristo. Então ela simplesmente foi assimilada pela cultura. Entendi. Ela virou um cristão nominal. E hoje, assim, no Brasil, né, antigamente a gente só tinha católicos nominais. Mas hoje a gente está começando a ter evangélicos nominais. São pessoas que se dizem... né? Não, fui criado na igreja e tal, sou cristão, mas não sabe falar nada sobre a sua fé, né? Ela não tem uma vida prática de comunhão numa igreja, mas, né? E aí, de repente, surge aquele tipo de distorção que é o traficante que é gospel, né? Assim, que é... Pois é. O cara, ele é estelionatário, mas ele é... Isso. Mas Deus está comigo. Deus está é. comigo. Deus está me guardando, exatamente. Eu, inclusive, ouvi uma história que ilustra isso, que a pessoa contou que ela tinha um buffet, um serviço de buffet. Sim. E aí uma irmã da igreja contratou os serviços dela lá para uma festa e deu um calote. Aí, tempos depois, ela foi na irmã para cobrar lá o serviço, né? E falou: irmã, eu preciso receber porque eu gastei para fazer e tudo mais. Aí a pessoa falou assim: olha, irmã, o negócio é o seguinte, eu não vou te pagar não, porque eu orei a Deus e eu pedi perdão e Deus me perdoou. Então, agora eu não preciso mais te pagar. Não tem reparação, não. Então você pensa a doideira, né? Porque assim... a galera começa a construir um conjunto de valores, né? Sim. Que não estão baseados em nada, não estão baseados na escritura, não estão baseados... Porque provavelmente ela não ouviu isso em lugar nenhum, nem em nenhum sermão, né? Sim. Ela, por uma questão ali de conveniência, ela toma aquilo ali para si como verdade. Como ela não está dentro de um conjunto de valores e tal, né? Justamente... dentro de um conjunto cultural que ajude ela a lidar com as suas dificuldades e com os seus desvios ali, seja de caráter e tudo mais, quer dizer,
a pessoa fica sozinha, né? Fica, vamos dizer, livre para cometer uma série de atrocidades. Então aí vem esse perigo daquilo que você está dizendo, né? Que é esse cristão que ele abraça a cultura como um todo à sua volta, mas sem referências da sua própria espiritualidade. Exato. Ele abraça sem fazer acepção nenhuma, sem fazer nenhum julgamento. Então ele... tem também outro desenvolvimento, né? Nesse aspecto, a própria teologia liberal, né? Que enxerga as escrituras através de um contexto social apenas, né? E sabe, quando a gente enxerga... Assiste um determinado filme, né? Então, vamos falar um pouquinho de arte também. Assiste um determinado filme e determinada pessoa, ela vai, olha aquele filme, aquele ato, às vezes, de bondade e fala, nossa, caramba, isso é cristianismo. E reduz o cristianismo a só um aspecto social, prático. Sim. Ela foi tão para um lado pragmático que ela reduz, pô, cristianismo é só isso? Isso. Será? É aquela galera que pega a fala de Tiago, né? Assim, a verdadeira religião é assistir os órfãos e as viúvas em suas necessidades e se guardar da concupiscência do mundo. Isso. E aí, pronto. Acabou. Aí disso ele fez uma teologia inteira. Uma cosmovisão, enxerga a Bíblia toda numa ótica social. Pronto. Ah, mas Tiago fala isso. Não, tá certo? Você tem que realmente... A gente falou ainda há pouco, né? A gente comentou da responsabilidade do cristão quanto à denúncia, né, da injustiça. Exato. Né? Sim. E, inclusive, uma coisa interessante, quando a gente vai olhar em toda a história bíblica, sempre que o povo de Deus se afasta de Deus, ou seja, que você tem uma manifestação do pecado no meio do povo de maneira sistematizada, qual é o sinal disso? O que é que marca uma sociedade que está mergulhada no pecado? É justamente a injustiça. Quando a humanidade se afasta de Deus, a primeira coisa que a gente vai perceber... porque a fé esfria. Tá, essa é uma maneira de dizer que as pessoas estão se afastando de Deus. Mas qual é o sinal na cultura de que aquela sociedade ela tá realmente numa situação desconectada de Deus? A presença da injustiça. Toda a história bíblica sempre... E isso é muito legal você ler, inclusive o livro de Juízes nessa perspectiva, porque o que o livro de Juízes tenta nos mostrar é os efeitos de uma sociedade que se afasta de Deus. Sim. Então, cada um começa a fazer as coisas do jeito que quer fazer e você vai tendo uma série de uma espiral, né? Uma espiral descendente de pecado, né? De queda e de injustiça. A injustiça ela vai estar presente ali. As mazelas da sociedade, os problemas sociais, é consequência de um problema espiritual. Então, é olhar o problema da ótica certa, né? Da raiz, ver qual é a raiz do problema. A raiz do problema é o pecado, e não a fome. A fome é uma consequência do pecado. Sim. A fome, a miséria, a desigualdade social. Mas esse Cristo da cultura, né? Ele é superado, ele fica bem claro, mas serve de um alerta para o cristão não cair nessa, né? Outro paradigma, já o terceiro paradigma... Então vamos lá, né? só também recapitulando. Primeiro... Cristo contra a cultura. O Cristo contra a cultura. Isso. O Cristo da cultura. O Cristo acima da cultura, esse também a gente não é muito interessante a gente falar dele. Foi basicamente algo que aconteceu muito no período da Igreja Católica, né? Na época que a Igreja Católica, né, tinha uma instituição que chancelava, né, todas as coisas, entendeu? Então, as missões, por exemplo, a vinda dos colonizadores, por exemplo, ela era
ela era chancelada pela Igreja Católica. Não, tudo bem, vocês podem ir lá mandar os colonizadores, mas manda aqui meu missionário também, que ele vai lá pregar a palavra, vai lá. Então, a ideia do Cristo acima da cultura, né, era a ideia de que deveria ter uma instituição representante do povo de Deus, que deveria chancelar e ela está acima, por isso que é acima da cultura. Entendi. Ela regia todos os aspectos culturais. Ela dizia o que era bom, o que era certo, o que era errado, né? Então, através de uma instituição, né? Você precisa ter uma instituição por isso acima de tudo que faça essa Por isso que é meio fora aqui da nossa realidade, né? Tá. O cristão, o Cristo e o paradoxo da cultura é o quarto paradigma, né? Então, esse é muito interessante, porque a ideia de que existem dois reinos, né? Existe o reino dos homens, né? Então, a ideia de que nós vivemos numa sociedade regida por leis, tem autoridades instituídas ali, né? E em nenhum momento Cristo, né, no seu ministério, ele negou a autoridade dos homens, né? Então, uma frase emblemática dele, né, é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o reino divino. Então, esses dois reinos, né? Então, a ideia de que o cristão, ele vai viver numa vida em tensão. Todo momento ele vai se deparar em cumprir uma ordem no seu campo, no reino humano, onde ele está sujeito a determinadas obrigações, e ao mesmo tempo ele vive com os olhos no porvir, num reino celestial. Então ele vive aqui, né? Ele sabe que o reino de Cristo ele foi inaugurado com a vinda do Senhor, né? Então ele vive aqui, mas ele sabe que todas as coisas ainda não foram redimidas. Então ele vive nesse já ainda não. Então ele sabe que por isso que nós oramos, né? Venha o teu reino. Venha o teu reino, né? Mas o reino dele já não veio, mas todas as coisas não foram redimidas. Então ele adota essa visão de tensão. Então, na história da igreja, Lutero, ele caracterizou bem isso, né? Porque chegou em um determinado momento que ele recebeu pancada dos dois lados. Então, quando ele defendeu os camponeses dos lordes, da opressão que os lordes estavam exercendo sobre os camponeses, ele foi acusado, né, de estar defendendo, indo contra as autoridades, né? Num determinado momento, no período ali da Reforma, onde os camponeses quiseram pegar em armas e se rebelar, e Lutero foi contra aos camponeses, porque não era bem por aí, não é dessa forma, entendeu? Então ele colocou bem isso, né? Ele deixou bem claro isso. O apóstolo Paulo também ali em 2 Coríntios, ele coloca também, dá uma ideia de que a gente vive, né, nessa tensão, né, em todo momento, né, de estar sobre um governo humano, né, e a gente tem diversas obrigações quanto a isso, né, e às vezes essas obrigações do reino humano, né, nessa vida, ela se choca com a questão da nossa fé. Isso. Então, entender que o cristão, ele vive sob tensão. Isso. Né? A gente tem uma visão na teologia, uma visão escatológica, né? Sim. Que vai chamar de escatologia inaugurada, né? Sim. Que Jesus, no momento da sua crucificação, então, você tem um início, ou melhor, né? Com o reino que é inaugurado com Cristo. Sim. Você tem, então, esse reino, ele começa, né? Então, nesse momento, esse reino, ele tem seu início. Mas o mundo dos homens, né? O reino humano, ele ainda não acabou. Sim. Né? Então, assim, quando Jesus voltar, e aí, então, redimir, então, definitivamente todas as coisas, o mundo dos homens, então, ele termina. Então, enquanto Jesus não volta, o reino de Deus já começou, mas o mundo dos homens ainda
tá aí, ainda tá acontecendo, né? Então, as pessoas vão, casam, né? Jesus fala, né? Lembre-se dos dias de Noé, né? Os homens se casavam, se davam em casamento e tal. Então a gente tá aí fazendo negócio, trabalhando e tal, porque o mundo dos homens tá rolando ainda. Então são duas realidades, né? Sim. Nós estamos aí vivendo nessas duas realidades. E a gente precisa, às vezes, é claro que em alguns momentos fica mais difícil enxergar o reino de Deus, porque a gente está muito conectado no reino dos homens. E em outros momentos você consegue com mais facilidade perceber o reino de Deus, né? Vislumbrar o reino de Deus, e aí o reino dos homens fica um pouco mais abafado, né? Mas daí também a gente ter esse exercício de conseguir enxergar o que precisa ser visto nos momentos corretos. O Cristo paradoxo da cultura, né? Como uma forma prática, né? Que um cristão acaba vivendo no dia a dia, essa tensão que eu estava falando que o cristão vive nesse paradigma. Por exemplo, quando ele está numa festa de família, por exemplo, onde o meio ali dos familiares não são cristãos. E aí ele fica com aquela sensação assim, pô, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Esse lugar aqui não é pra mim, tal. Mas ao mesmo tempo ele sabe, poxa, mas eu sou família, eu tenho que estar perto da minha família. Sim. Então essa tensão é o tempo todo. O tempo todo ele vive nessa tensão. Então, ser cristão e viver nesse mundo caído é viver em tensão constantemente. Então é um paradigma que o Niebuhr colocou, né? E o quinto e último paradigma é o Cristo transformador da cultura, né? É a ideia de que o cristão ele tem um papel, e o papel dele é redimir a cultura, né? Ele pode viver, ele olha para a cultura não de maneira crítica, ele de fato olha para a cultura de maneira crítica, e ele vê os problemas e ele procura, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que me enganjar na sociedade, eu tenho que criar uma mudança, né? E ele tem uma visão até idealista, né? Ele pode acabar caindo numa visão um pouco idealista, porque a gente sabe que todas as coisas não vão se fazer novas nesse mundo, né? Sim. Pelo menos não antes da vinda de Cristo, né? Onde ele vai fazer nova todas as coisas, novos céus, nova terra. Então, esse é o quinto paradigma, né? E assim, voltando aqui, né? Então, abordando mais os 3 paradigmas do Richard Niebuhr. Cristo contra a cultura, o Cristo paradoxo da cultura, vou falar mais desse, e o Cristo transformador da cultura. Vamos falar desses 3, né? Então, assim, todos, aí a gente falou isso tudo, os paradigmas, e aí? Como o cristão deve se relacionar com a cultura? Ele rejeita totalmente a cultura, né? Ou se afasta, como um Cristo contra a cultura. Ele vive essa tensão e abraça essa tensão e leva ela para o resto da vida e tudo bem, e procura se envolver menos com a cultura, ou ele procura transformar a cultura, ou ele procura se engajar na cultura. Então, a proposta de Richard Niebuhr não foi assim, mostrar esse é o paradigma que o cristão tem que fazer. É assim que ele tem que escolher. Ele não precisa escolher um deles apenas. Nós, como cristãos, temos que ter a sabedoria de, em determinadas situações, a gente agir de acordo com um desses paradigmas. Então, por exemplo, os cristãos que estavam sendo perseguidos, né, estavam sendo queimados, né, sendo jogados aí, em locais ali aos leões, sendo jogados aí ali no Coliseu, né, para serem devorados pelas feras. Eles, de fato, não estavam pensando em transformar a cultura, eles estavam sendo perseguidos. Então, ele ali é contra a cultura, né? De fato, eles estavam rejeitando, eles não estavam se dobrando, né, aquilo que estava sendo imposto por eles, né? Então, eles tinham que negar a fé deles. Aí não, negar a fé jamais. Aí eu tenho que ser contracultural. Eu tenho que, de fato, resistir. E o paradoxo também da cultura
ele entende, ele entende que vive numa tensão, mas às vezes por viver nessa tensão e ele separa muito as coisas, ele se envolve um pouco com a cultura, né? Entendi. Assim como o contra a cultura também. Por exemplo, essa visão, ela se perpetuou muito na história da igreja, a contracultura. Um exemplo na história de cristãos que agiram dessa forma contracultural, e especificamente nessa ideia contracultural, ele se afastou da sociedade, são os movimentos monásticos, né? E tem outros, tem mais recentes também, tem os menonitas, né? A comunidade Amish, que pessoas que procuram viver de forma isolada da sociedade, né? Vira realmente é uma outra sociedade que tu fica assim, os caras estão parados no tempo, não aderem a determinadas tecnologias. Quem entende, porque olha para a cultura com uma forma negativa. Ele olha para a cultura e fala assim, não, tudo que é na cultura é mal. Né? E aí eu vou rejeitar a cultura. Só que qual o problema dessa visão? Tem duas. Uma é o pressuposto errado que se eu me isolar da sociedade, eu tô me isolando do pecado. Exato, assim, não vou me corromper, não vou me manchar, não vou me sujar. Exato. Né? Só que o pecado, você pode ficar no quarto trancado a semana inteira e falar bobagem e pecar. Porque o pecado não tá fora de você. Exato. Ele tá dentro de você. Né? Então, assim, isso aí é um pressuposto errado que alguém que leva esse paradigma à última de suas consequências, ele vai cair, né? E o outro é não levar em conta que tudo que Deus fez é bom. Então, Deus fez o homem perfeito. E a imagem de Deus, o homem ainda carrega a imagem de Deus, mesmo que deturpada, caída, mas carrega. Então ele vai fazer coisas boas. Ele vai criar coisas boas. O seu aspecto criacional, ele vai criar coisas ruins, mas também coisas boas. E aí um cristão que ele olha só de forma negativa, ele não leva isso em consideração, né? Então ele tem essa visão ali míope da realidade, né? E exagerada, né? Então ele não vai se envolver em nenhum aspecto cultural, né? Ele vai, assim, realmente, evangelizar é importante. Pregar o evangelho é importante, mas aspectos sociais também é importante. E aí você cai num problema que é simples até, né? É uma questão matemática aí. Se você tá numa situação em que você se isola completamente, então não vai mais nas festas de família, não teve lá o almoço, não vou porque o meu cunhado bebe. Aí não vai no casamento, porque o casamento é na igreja católica, não vai no casamento. Aí como é que você vai evangelizar se você não se relaciona? Né? Para você evangelizar, você precisa, no mínimo, você precisa estar no meio né? Você tá se relacionando com pessoas, conversando com pessoas, né? E aí, claro, a gente não está defendendo aqui uma ideia de que você participe de... Aí não, porque o outro extremo é o qual? É o crente que vai em tudo, né? É o ecumênico, aí vai no culto doido lá, vai num culto de uma outra religião, vai o cara aceita tudo, né? Que foi aquele caso que a gente tá falando do liberal. Aí aceita tudo, vai em tudo. É o cara do todos os caminhos levam a Deus. Então esse é o liberal. E o outro extremo é esse, é o cara que aí não vai em nada, não vai em lugar nenhum, porque tudo é impuro, tudo né? Tudo mancha. E aí se torna uma pessoa completamente isolada no mundo, que não se relaciona com ninguém, que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém. E a vida cristã, uma dimensão muito importante da vida cristã é justamente essa comunhão entre os irmãos, comunhão... claro, a gente fala especificamente de comunhão entre os irmãos, né? Mas também tem o ID de Cristo. E o ID de Cristo é ir mergulhar realmente na cultura para você levar, para você dialogar, para você ensinar, para você
testemunhar, né? Como é que você vai testemunhar do amor de Cristo se você tá recluso, tá no mosteiro, né? Tá no... Então... E isso não... Essa postura, muitos cristãos têm essa postura de afastamento total da cultura. Não sei se é do teu contexto cristão, mas eu já vivi num contexto onde assistir desenho animado é pecado, é do diabo, Sim. né? Tem determinadas tradições que olham para a cultura e vê só o mal, né? Isso. E aí se baseia ali nas cartas joaninas, né? Ali, Isso. não, o mundo jaz o maligno. Então, só que aí ele tem uma visão muito reducionista, né? Isso. Não é só isso, né? Tem mais tem coisa boa. Porque Deus, quando ele criou todas as coisas, ele não falou isso aqui é mais ou menos. Ele falou isso é bom. Isso é bom. Entendeu? Então a gente não pode perder isso de vista. E é o problema se a gente radicalizar nessa questão da contracultura. E um ponto até que eu traria na discussão aqui, até sobre isso, sim, é que é muito comum, principalmente quando a gente vai falar assim, da música. Música é o clássico, música, né? Música do mundo. Se pode música do mundo ou se não pode música do mundo. E aí, geralmente, o cristão faz assim, eu não consumo música do mundo. Isso. Beleza. Não, aí eu já ouvi, assim, é comum se ouvir pastores dizer, né? Não, eu ouvi uma coisa, inclusive, assim, cristão que ouve música do mundo precisa se converter. Eu ouvi isso. Eita. Aí eu acho curioso que é o seguinte. Então, pensando em arte, né? Pensando na arte, aí que é a minha área, principalmente, né? Então, quando é música, beleza. Só pode o gospel. Sendo que a gente tem um montão de produção gospel aí que tá longe de ser cristã, tá? Então, hashtag fica a dica. Mas aí, beleza. Na música eu só posso música gospel. Sim. Mas novela, que é uma expressão artística, pode. Filme, que é uma expressão artística, pode. A moda, que é uma expressão artística, pode. Então aí você não tem uma expressão. Aí você não tem... como você não tem um movimento de moda gospel, aí... Ou então, às vezes até surgem uns movimentos loucos que tentam criar todo um aparato artístico. Então você vai ter lá o filme gospel. Só que entenda uma coisa interessante. Perceba nisso tudo que a gente está falando, que quando a gente tenta criar contextos artísticos, culturais e sociais, gospel, então vamos usar o termo gospel, para que o cara não consuma o mundo, a gente está propondo exatamente a mesma coisa, que é isolar o cristão do mundo. É a mesma ideia do cara ir para um monastério, virar um monge, e não se corromper com as coisas do mundo. Então, de fato, que você tem que se preocupar se uma determinada música ela é boa ou não para o teu consumo. Exato. E tem música que não é boa para consumo, em contexto nenhum aquilo ali vai ser saudável. E a mesma coisa para livro, para literatura, para filme. Vão ter coisas que não vão ser boas, não te edificam em nada. Assim como tem até igrejas que não são saudáveis. Nesse sentido, a gente precisa estar preocupado. Agora, no demais, você pode comer, você pode comer da boa comida, beber da boa bebida, né? Aproveitar um bom filme, apreciar o pôr do sol. Ou seja, o que a gente está defendendo aqui é que a criação ela está recheada, permeada da beleza, do amor e da verdade de Deus. E o amor, a bondade e a verdade de Deus, ele se manifesta
em várias situações, de várias maneiras, né? E uma vez ou outra, um artista, um cineasta vai e faz uma excelente obra cinematográfica que, apesar de não ser alguém, às vezes, que nem tenha um background religioso, aquilo ali sai impregnado de beleza e realmente te edifica e realmente fala ao teu coração. Problema nenhum. Exato. Você lê determinadas obras, lê Machado de Assis, lê, sei lá, você tem inúmeros autores que a gente chama de secular, né? Com obras magníficas que te inspiram, que te ajudam, que te educam de várias maneiras. Assim como vai ter um montão de literatura dita gospel e que está tão distorcida dentro de uma visão teológica, cristã, bíblica, apostólica, saudável, que o melhor era que você realmente não lesse, que você conseguisse se abster de determinadas Exato. obras nesse sentido. Tem diversos materiais aí que eles não servem, né, para devocional, mas as pessoas consomem, né? E acham que estão aprendendo das coisas de Deus, mas estão sendo levados para mais distantes ainda. Geralmente devocionais com confissão positiva, teologia da prosperidade. Essa é um ponto aí que que tá forte, né? Tá. É a pessoa que olha para a cultura e é um chavão muito neopentecostal, né? Então, Deus quer me dar o melhor dessa terra, né? É a ideia de que eu tenho que viver o melhor, né? Isso. E essa visão, ela não é bíblica, né? Não. Ela não é bíblica, ela não condiz com as escrituras, né? De uma vida de renúncia. Não que o bem em si, né? Ter bens em si é pecaminoso, né? Mas ter esse tipo de entendimento provavelmente vai levar você juntar tesouros daqui. Exato. Né? O seu coração vai estar ali, com certeza. E você vai estar longe, passos largos, muito longe do evangelho, se você consumir esse material. E é importante lembrar, porque realmente assim, a promessa de Jesus, ela é uma promessa, ela não é uma promessa de vida blindada. Em momento nenhum dos evangelhos, das cartas paulinas você não vai ver esse tipo de promessa de você, agora se você der o dízimo, tua vida vai ficar, blindada, corpo fechado, nada vai te atingir. Muito pelo contrário, Jesus é enfático em dizer que, no mundo vocês vão ter aflições. Vai ter aflição, vai ter momento. Aí ele usa a imagem das duas casas, né? A casa edificada na rocha e a casa edificada na areia. E ele diz que a casa edificada na rocha é como se ele tivesse falando assim, então agora que você está em mim, beleza, não tem mais problema, não tem problema que você não solucione, não, vai vir vento, vai vir tempestade, mas existe algo que mantém essa casa firme. Né? E não é uma visão positivista. Eu acho importante até ressaltar que essa teologia positivista aí, como é que é o termo que você usou até? Você acabou de falar. Confissão positiva. Confissão positiva. A confissão positiva, ela é uma evolução daquilo que a gente chama de teologia teologia da prosperidade. Só que a teologia da prosperidade, que esteve aí no seu auge, talvez nos anos 80, talvez até ali o início dos anos 90, a teologia da prosperidade, você tinha uma ideia de bênçãos materiais. Sim. Se você estivesse bem com Deus, fechadinho com Deus, ali e tal, na parceria, era bênção material. Né? Ia ter dinheiro, se você é empresário, tua empresa ia bombar.
E agora, essa teologia da confissão positiva, ela está em cima da mesma base, da mesma matriz. Só que agora, em vez de você ter uma vantagem material, se você está ali juntinho com Deus, agora não são só bênçãos materiais, também bênçãos materiais, mas melhor do que isso, são bênçãos emocionais, já que o que a gente está vendo muito no nosso tempo é o aumento um aumento vertiginoso, né, de doenças emocionais, de depressão, ansiedade e tal. Então é uma nova roupagem que a teologia da prosperidade tomou aí para tratar com um novo grupo que tem uma nova demanda, né? Então, acho importante a gente também tá compreendendo, o salmista, que você tem muitas ideias e muitas filosofias, muitas teologias ou muitas correntes de pensamento aí que não tem nada de novo. É só uma comidinha requentada, é só um fast food que é requentado, botado numa caixinha nova, mas para te fazer engolir uma mesma gororoba que há muitos anos a teologia, bons teólogos e bons estudiosos aí, a própria Bíblia vem refutando. Verdade. Então acho que ter isso em mente é muito importante, né? Eu queria só voltar nesse ponto, então, do Cristo transformando a cultura. Ah, sim. Para a gente também compreender como é, então, que a gente pode, de repente, pensar, né, também uma ação, uma postura, talvez, ou uma vida mais enganjada e uma espiritualidade que ofereça, assim, uma resposta relevante, né? Ou melhor, né? Formulando melhor. Qual seria, então, uma postura que nos leva, então, a uma ação mais relevante na cultura e na sociedade nesse ponto de vista, né? Como o cristão ser mais coerente nesse sentido, assim. O cristão, transformando a cultura, né? Ele não pode, né, de fato nenhum, ter uma visão idealista, assim, que ele vai moldar, né, sabe? Agora vamos fazer uma oração aqui, que agora... A gente já viu isso no passado, né? Isso. Que agora o Brasil vai ser de Cristo. Isso. Vamos dar 7 voltas. Dar 7 voltas em silêncio em volta do Congresso. Na última volta a gente toca o chofar. Tipo assim, é uma ideia irreal. Entendeu? Agora a gente vai ter uma nação toda cristã. Entendeu? É uma ideia irreal. A gente foi chamado para ser sal. Uhum. E sal, no máximo que ele vai fazer é salgar, é fazer uma melhora. Entendeu? A gente não pode ter uma visão muito idealista, assim, que, né, a gente vai mudar as coisas assim. Não. A gente pode fazer a diferença no trabalho, no nosso ambiente escolar, né? Dando um bom testemunho da fé, né? Se importando, tendo empatia pelas pessoas e pelos problemas sociais, né, advindos disso, né? Não cabe, por exemplo, um cristão não ter empatia pelas mazelas da sociedade. Não, o que importa é pregar. Eu tô ali entre os moradores de rua, vou lá, me ajoelho, leio a palavra, prego e faço, sei lá, um apelo ou exponho a palavra. E só. Tipo assim, e a questão social? E ele tá com fome. Entendeu? Então você não se importou, né? Então você também tá fazendo... tá tendo falta de empatia, né? Sim. E agora, no aspecto mais macro, o Cristo, assim, o transformador da cultura, de fato você ter uma ideia, assim, que eu posso me enganjar mais na sociedade. Então eu posso me envolver em questões
políticas aí no sentido não partidário em si, mas assim, eu posso fazer a diferença. Eu posso ser um médico e nesse meu trabalho eu posso glorificar o Senhor. Isso. E não só numa atividade tipicamente religiosa, dentro das quatro paredes, numa igreja. Não, é aquela ideia de Lutero, né? Quando foi perguntado, né? Por um recém-convertido, né? Sapateiro. E agora, o que eu vou fazer para servir a Deus? Ele, faça o melhor sapato e venda num preço justo. Parafraseando, né? Então, assim, é a ideia de que você glorifica a Deus no seu dia a dia. A mãe que cuida dos seus filhos, ela está servindo ao Senhor. Ela está glorificando ao Senhor. Exato. Ela está criando filhos. O papel dela é importante. Ela está também fazendo um trabalho para a sociedade. Né? Porque ela vai entregar filhos bem cuidados, bem educados. Né? Então, é essa percepção que o cristão tem que ter. Então, ele tem que se envolver. E ante um problema grave, moral, o cristão ele não pode. Ele não pode. Esse que é o problema do cristão, por exemplo, que divide muito os reinos. Isso é reino de Deus e reino dos homens. Aconteceu esse problema na Alemanha. A gente tem até um filme recente, até indico. Boa. Né? Não vou me arriscar falar em alemão aqui, porque eu não sou habilitado para tal. Mas Dietrich. Isso. Alguns. Tem gente que fala Dietrich Bonhoeffer. Isso, não sei Dietrich o termo. Bonhoeffer. Mas eu sei que tá nos cinemas, né? Isso. É o mesmo pessoal do Angel Studios, né? Isso, o Angel Studios, que é o pessoal do The Chosen. Isso, do Som da Liberdade. Do Som da Liberdade, isso aí. Exato. Esse filme vai retratar a história de um pastor alemão que viveu nesse período nazista, né? E que ele ante o avanço do regime nazista, qual foi a postura da igreja da Alemanha? A igreja, no caso, luterana. Ela foi silente. Ela agiu assim, exatamente assim, sem se envolver. Ela não combateu o nazismo. Entendeu? Ela ficou calada. Ela ficou... compactuou. Né? A ponto do regime fundar uma outra igreja, que é a igreja do Reich. Que é a igreja nazista. É uma igreja que pegou a Bíblia, colocou outros mandamentos. Que doideira. Que incluía, né, ser leal né? Mudou as escrituras e você imagina, consegue conceber, existiu. Caramba, que doideira. Então, esse pastor, ele, junto com outros, né, Calbart também, eles fundaram a Igreja Confessante e publicaram, né, um documento, né, no jornal, se opondo veementemente ao regime nazista e denunciando todos os abusos. Então, ele não foi simplesmente uma pessoa que ficou indiferente a um aspecto moral da sociedade que ele estava vivendo. Esse pastor, ele denunciou, né, e pagou com a sua própria vida. Bem próximo ali do regime cair, 2 semanas ele quase, né, quase que ele permanece vivo, né? Então ele combateu, ele se opôs, ele foi totalmente contracultural nesse aspecto. E a história do Dietrich Bonhoeffer é sensacional e até importante, né? Porque ele realmente morre num campo de concentração, mas o período dele preso, ele produz muito. E um dos melhores livros que a gente tem de teologia é algo que, assim, todo estudante de teologia tem que ler, que é o Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer. Sim. Foi escrito exatamente num tempo que ele está em cativeiro, né? Num campo de concentração. Ele tem excelentes livros, né? O Discipulado é um. Tem um outro livro maravilhoso chamado Vida em Comunhão, que é, assim, leitura obrigatória. O Vida em Comunhão, inclusive, ele é um livrinho até bem fininho,
Mas pensa num troço que é compactado, né? Na hora que tu olha ali fininho assim, tu fala assim, esse aqui eu vou ler em uma semana. Vai tomar uma surra. Na hora que apanha que é uma coisa, né? Tem um pensador chamado o James D. Hunter, né? O James D. Hunter. Ele cunhou, então, um termo que ele chama de a presença fiel. A ideia da presença fiel é exatamente isso que você está dizendo, né? O cristão, ele passa a se preocupar em ser um cidadão, né? E aí ele tem uma profissão, ele é um motorista e ele vai ser um motorista para a glória de Deus. Ele mantém essa fidelidade a Deus dentro da sua área de atuação. E replica no seu dia a dia, no seu cotidiano, os valores cristãos, né? Ele leva ali para o seu trabalho, ele leva ali para o seu contexto esses valores de justiça, de verdade, de fé, amor, esperança, né? E leva isso para o seu dia a dia. Então ele se torna, nesse sentido, uma testemunha, né? Aquilo que Jesus nos convida a fazer, que é testemunhar do amor de Deus, né? Quando Jesus diz assim, então ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, você pode fazer isso também através do teu cotidiano, né? Assim, sendo realmente uma pessoa que vive esses valores de maneira verdadeira. Aquele cara que a gente conhece, assim, acho que todo mundo tem alguma experiência com alguém que tu percebe assim, fala, pô, fulano de tal, né? Realmente um crente exemplar, porque ele não fica às vezes tentando te converter a qualquer custo, mas você vê a vida da pessoa, você sente que é uma pessoa realmente piedosa, aquela vida que realmente te inspira e que faz total diferença, né? Então, eu acho que esse é o maior desafio. E muitos cristãos, principalmente recém-convertidos, sofrem com esse dilema. Assim, agora que eu me converti, o que eu faço? Largo meu emprego? Sendo muito sincero e franco, e abrindo também um pouco até da minha intimidade, eu vivi exatamente isso. Quando voltei para a igreja e tudo, e me batizei, eu em vários momentos eu pensava, bom, e agora? Esse lugar que eu trabalho, eu estou no meio de um montão de gente, às vezes pessoas e assim, eu sempre trabalhei em equipes que tinham muitas pessoas que se diziam ateístas convictos, né? Então você fica ali nessa tensão. E aí o paradoxo, né? Fico aqui, não fico Exato. aqui, saio, vou para. Aí, se for músico, então lascou. Porque Exato. o músico profissional, aí pronto, não, você tem que agora, você não pode mais tocar no mundo, tem que tocar na igreja. Não, eu concordo que o músico que mas não, o cara é profissional, que é né? ímpio, É né? o trabalho dele. Sim. Eu entendo que ele tem que rever talvez o tipo de música que ele vai criar, né? Que ele vai tocar, mas ele não vai deixar, né? Ser músico. Não, exato, assim, é a profissão, né? Tem alguns casos interessantes. Tem um caso, por exemplo, aqui no Brasil, que é de um guitarrista. E aí, eu não vou dizer o nome, até pra não... Enfim. Mas ele é um guitarrista, excelente guitarrista, músico. E toca com várias bandas gospel. Mas também toca com vários músicos seculares. Sim. Porque a profissão dele é tocar guitarra. Ele toca guitarra assim como eu, designer, faço design, né? Assim como o sapateiro que faz sapato. Exato. Por que agora ele não pode exercer a profissão dele? Exato. Né? Eu entendo que se tiver uma questão, nesse caso específico, se tiver se ele se encontra numa situação, se converteu, ele tem o seu trabalho secular,
e algo está incomodando nele, no sentido assim, ele entende que ele tem que... Aí é outra coisa. Que ele tem que abandonar, ok, tudo bem. Assim porque como... ele vai viver essa tensão. Vai. Todo cristão, ele vive em tensão com a cultura. Assim no seu como trabalho, se você, todo momento. Assim como se você é um agente público e de repente você recebe um convite, né, para entrar num esquema de corrupção, de desvio de dinheiro. Ah, não, mas isso daqui, ninguém vai estar sendo lesado com isso. Não, mas está errado. É contra a lei. Isso. Ou, gente, já aconteceu comigo. Assim, como sendo um designer que eu trabalho já há mais de 25 anos, eu atuo como designer. E eu já tive proposta para trabalhar em projetos que era assim... O projeto lá tinha uma ligação com pornografia. Exatamente. Entendeu? Eu não ia fazer, não era parte do meu trabalho, não era fotografar, nem filmar, nem nada, mas era desenvolver a identidade visual de um site. Ora, não. Porque esse trabalho, esse projeto vai contra tudo aquilo que eu acredito. Não dá para ser conivente, não dá para ser, né? Não dá para compactuar com isso. E aí eu tenho obrigação moral de dizer não. Contra a cultura. Rejeitar. Exatamente. É a ideia de... A gente tem que ter esse olhar crítico, né? Uhum. O cristão, por vezes, ele vai assumir um desses paradigmas. Justamente porque as situações são diferentes, né? Então, um exemplo é bom que vai na linha do que a gente está falando aqui, né? Um filho chega com um determinado material do colégio, né? Que é o livro do trimestre para ser lido. Uhum. E esse livro, o pai sabe que contém temas inapropriados para o filho dele. Ele sabe porque ele já conhece o livro, né? O cristão contracultural vai proibir o filho de ler o livro. Uhum. Vai simplesmente, você não vai ler esse livro porque eu sei que ele contém assuntos ali inadequados e você não vai ler. O cristão que assume o paradoxo da cultura, ele vai falar assim, não, o mundo é mau, eu sei que o mundo é mau. Em algum momento ou outro você vai ter contato com esse material ou com esse assunto. Então eu vou ler ele junto com você. Uhum. E o terceiro, talvez, ele fala assim, não, esse material, que é o transformador da cultura, esse material é inadmissível. Vou tirar, vou lutar, vou juntar junto com os demais pais e vamos tirar esse livro da grade curricular do colégio. Uhum. Então, não é que existe postura errada nesse caso. Todos têm um quê de verdade, né? Tem o seu momento. Tem o seu momento. O cristão ele vai se deparar, é importante o cristão saber, ele vai se deparar com situações onde ele vai ter que tomar uma dessas atitudes. Isso é muito importante. Uhum. Nessa questão também do trabalho, ele também vai enfrentar isso. Entendi. E ele tem que entender que ele vai enfrentar isso. Por quê? Porque ele pode, no trabalho secular dele, né? No trabalho dele, ele pode passar por situações onde ele sabe que a empresa dele, por exemplo, está sonegando impostos ou está na sua área de RH está contratando de maneira inadequada os funcionários, desrespeitando leis trabalhistas, né? Uhum. Não é ele que está fazendo isso, né? Isso é uma questão de consciência. Ele trabalha lá, ele soube disso. Uhum. Ele pode sair da empresa, é uma questão contra a cultura. Ele vai simplesmente se afastar do mal. O paradoxo da cultura, ele vai entender, eu posso até sair dessa empresa aqui, mas eu sei que outra empresa tem outros problemas. O mundo jaz o maligno. Isso. Então não tem muito o que fazer. Eu permaneço, né? Permaneço, mas me mantenho íntegro. E o transformador da cultura, ele vai procurar, como eu posso mudar esse ambiente aqui? Talvez
eu tenho uma influência aqui com o pessoal que está nesse meio, eu vou tentar fazer a diferença, vou tentar mudar esse cenário, eu vou tentar moralizar essa questão nessa empresa. Mas qual é das posturas que estão certas? Nenhuma especificamente. Todas são válidas. Nesse sentido não existe... O certo. Não existe uma bala de prata, isso, né? Não tem um porque, remédio que é o remédio perfeito. O cristão contracultural, ele não pode chegar pro outro que quis ficar na empresa e falar assim, pô, eu lutando aqui, resistindo ao mundo, sair da empresa, como é que tu conseguiu ficar nessa empresa? Pô, o ganha-pão do cara. Porque no final das contas, o que a gente precisa entender em última instância é que quem redime a cultura é Cristo. A gente participa desse processo, mas até determinado ponto. E não temos nós, a gente não pode querer ter a pretensão, né, a soberba de achar que nós vamos fazer o trabalho que não é nosso trabalho. Às vezes o cristão, nesse exemplo, ele pode ter um papel de influência para tentar mudar. Mas às vezes não. Às vezes ele é um funcionário ali que não tem acesso àquela situação e ele vai fazer o quê? Ele não vai conseguir. Então, assim, a Bíblia, ela apresenta um bom exemplo. E aí eu deixo para quem está nos assistindo, leia o livro de Daniel. Em Daniel, você vai encontrar os 3 tipos de paradigma. Você vai ver Daniel sendo contracultural, não se rebaixando a cultura num ambiente que ele está inserido, né? Você vai ver ele vivendo o paradoxo da cultura, obedecendo mesmo um rei mau, mesmo um rei ímpio, mas ele honrando esse rei, ou seja, ele sabe que ele está numa tensão, ele sabe que ele vai viver essa tensão e ele não vai menosprezar a autoridade, ainda que seja uma autoridade ruim, ele vai reconhecer isso. E você vai ver um Daniel transformando, aconselhando Nabucodonosor. Isso aí. Para que ele, de fato, ele tá sendo um rei mau. Ele tá oprimindo as pessoas. Exato. E ele vai tentar fazer a diferença. Então, assim, é um bom exemplo. Brilhante. Ele vai para as escrituras, vai ler Daniel, que você vai ler. Você vai ver essa postura, né? Então, a Bíblia, ela quer que nós tomemos a decisão de maneira consciente, equilibrada, né? A cultura, ela não vai ser redimida totalmente. Tem aspectos que a gente tem que rejeitar na cultura, né? Mas a gente tem que entender que a gente vive ainda nesse mundo. A gente pode ter um antegozo. A igreja de Cristo é um antegozo do céu. Perfeito. Do novo céu e nova terra. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio. O cristão tem que ter isso em mente, o equilíbrio. Muito bom. Amigo Marlon, queria, assim, primeiro a gente já partindo aqui para um encerramento desse papo, assim, conversa... Gente, ó, é impressionante. Começa a conversar, flui aqui, que parece que tem meia hora só que a gente está conversando, é uma doideira, né? Se deixar, a gente vareta a madrugada aqui, que o assunto não acaba. Eu queria, então, já caminhando para esse final, primeiro te pedir para você, assim, recapitular de forma, então, resumida e sucinta, então, esses pontos, para a gente ter eles, assim, bem vivos na memória. Tá legal. Os 3 paradigmas que falamos mais aqui, que é como o cristão ele pode se relacionar com a cultura, entendendo que cultura ela não é neutra, ela carrega, né, uma cosmovisão, e partindo do princípio que a gente entende que cultura ela está relacionada ao mandato cultural. O cristão ele tem que entender isso. Ele recebeu uma ordem. Então ele tem que se relacionar com a criação. Então ele de fato, ele não pode tomar uma postura de
completamente contracultural, contra tudo. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o contra a cultura é uma posição que o cristão ele pode assumir, mas não de maneira irrestrita a todo tempo. Ele não pode radicalizar, senão ele vai rejeitar tudo que há na cultura. Ele pode também se isolar da cultura, como a gente falou aqui, né? Enfim, ele não vai tomar uma postura correta. Entendi. Claro que em determinados momentos, como a gente já falou aqui, ele tem que ter essa postura contracultural. Mas ela não é assim. É algo que ele adota e ele toma como postura irrestritamente em todas as situações. Ele vai ter que analisar. Como todas as outras. Então, a outra que a gente falou que é o Cristo e paradoxo da cultura, essa ideia que ele tem que entender que ele vai viver sob tensão. E muitas das vezes a atividade dele nesse mundo vai se chocar com a atividade dele do reino. Ele vai se chocar, esses mundos, esses reinos, né? Então a ideia de que ele, por vezes, ele está subordinado a leis, a um Estado, a autoridades, e que elas foram constituídas por Deus. E de fato, ele tem que se ligar a elas. Ele requer, vamos dizer assim, ele tem que honrar essa autoridade, porque ela também foi constituída por Deus. E ele, ao mesmo tempo, ele sabe que Cristo vai redimir todas as coisas e que ele é só peregrino nessa terra. Então ele vai viver nessa tensão, ele tem que abraçar essa tensão. Ele tem que chegar, não, eu fui chamado para isso. Carregar a cruz é isso, é viver muitas vezes em choque, né? Com essa briga entre o reino do homem e o reino de Deus, né? E o Cristo transformador da cultura. Esse paradigma é importante também porque o cristão ele se envolve mais com a realidade dele, com a cultura, com a sociedade. Ele procura, num certo aspecto, redimi-la ou fazer a diferença em alguma coisa. Ele não fica... ele tem um certo cuidado de não ficar indiferente aos problemas da cultura dele, da sociedade, das mazelas. Ele procura, de fato, se envolver, né? Ele não é um cristão de braços cruzados. Ele é um cristão de braços descruzados. Ele não enfatiza somente a questão do chamado evangelístico, que é importante, da redenção, da pregação do evangelho, mas ele também se envolve no aspecto cultural, na questão. O Abraham Kuyper, né, o ótimo exemplo de um homem, de um cristão que se envolveu com a cultura, né, procurou fazer a diferença dentro do aspecto dele. É claro, o cristão que abraça isso, ele não pode também ter uma visão idealista que ele vai mudar tudo, porque isso daí ele vai acabar caindo numa visão idealista, e ele tem que entender que ele é sal, então ele salga, tempera, né? Então basicamente é isso daí que a gente tem que entender, que o cristão ele tem que se manter equilibrado entre viver no presente, né? De forma crítica a todos os aspectos culturais. Ele tem que submeter eles às escrituras. Então, qual é o padrão moral? Qual é o padrão de certo? São as escrituras. Então, ele vai submeter aquilo que na criação, na cultura, representa aspectos do cristianismo, ele vai abraçar. Aquilo que não, ele vai rejeitar. Perfeito. Quando o salmista é fera, é isso aí, o teólogo é bom, a aula é perfeita. Antes de mais nada, assim, muito obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Por ter o Marlon tá de mudança do Rio, né? E aí, maior correria de
viagem marcada, o bebezinho, né, assim, ainda bem recém-nascido, tá com quantos meses? Fez 3 meses ontem. Fez 3 meses, olha aí, uma correria danada, e o Marlon reservou esse tempo para estar aqui com a gente, para estar conversando e para estar dando essa aula aqui maravilhosa pra gente. Então, queria te agradecer muito, dizer que realmente desejo que Deus continue te abençoando e te guiando no crescimento, assim, nesse crescimento intelectual, que você realmente é uma referência aí, realmente para mim, o pouco tempo que a gente se conhece, o tanto que eu aprendo contigo. Então isso realmente te agradeço muito. Queria deixar assim um espaço aqui aberto para você fazer uma mensagem final aí, um agradecimento, que o espaço está livre para você fazer uma consideração aí, fique à vontade. Já que eu tô em tom de despedida, né? Tô despedindo aí da igreja, né? Do estado do Rio de Janeiro, mas particularmente da nossa igreja Alvorada. Mas é por tempo determinado, espera, você tem que voltar. Deixar um abraço para os irmãos da Escola Dominical da Igreja Alvorada, a nossa Escola Teológica Alvorada, né? Então, temos aqui 2 integrantes, né? Eu passei o bastão. Passei o bastão. Passa o bastão. Passei o bastão, ó. Agora tá contigo, Michel. Mas são irmãos muito queridos, né? Então, eu aprendi muito mais com eles do que o contrário, pode ter certeza. E desejo votos, né, de que Deus continue te capacitando. Amém. Com esse trabalho aqui da Casa do Salmista, com o trabalho lá na nossa igreja. Amém. Que esse ano você já está se envolvendo mais, né? Amém. E venha ser bênção, né? Para aquela igreja, para os irmãos. E aqueles irmãos são muito queridos. Amém. Se eu fosse citar aqui cada um, eu ia acabar esquecendo de algum. É um podcast inteiro. Porque como tem gente maravilhosa naquela igreja, né? E o abraço é para eles, né? Para o nosso pastor. Amém. Pastor Tiago, pastor Luísio, pastor Marcos Vinícius, os amigos, né? Isso. Meus amigos Jonathan, né? Jonathan, inclusive, vou trazê-lo também. Sim. Ama teologia, servo do Senhor, né? Uma pessoa muito gente boa também. Salmista, aguardem que 2025 vocês vão conhecer todos esses nomes aí. A gente vai bater papo com todo mundo aqui. Mas teólogo de peso mesmo é ele, viu? A gente é só aprendiz, pô. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, Michel. Quero agradecer a você pela essa oportunidade, né? Agradecer também a minha esposa, a Grace Kelly, ali por deixar naqueles momentos ali eu me preparar para essa oportunidade, né? Um beijo pro meu filho e pra minha família também. Amém. Obrigado. Agradeço. Olha, se você, salmista, se você que está nos ouvindo, de repente é a primeira vez que você está aqui ouvindo o nosso podcast, se esse conteúdo está sendo relevante para você, está edificando a tua vida, compartilha com seus amigos, manda para os seus conhecidos, ajude a gente a chegar ainda mais longe com esse trabalho. É um trabalho que a gente faz realmente por total amor à palavra de Deus, e o desejo realmente de abençoar e edificar vidas, né? A gente realmente está tentando aqui transformar a cultura através do nosso trabalho. Então, assim, ajude a gente a chegar mais longe. Compartilha esse conteúdo, dê o seu like, deixa um comentário para a gente aqui. A gente queria também deixar o espaço aberto para que você pudesse interagir através de perguntas, mandando suas perguntas. Certamente o Marlon vai ficar muito feliz em responder suas perguntas aí nos comentários, eu também. Então a gente vai ficando por aqui, desejando que Deus continue abençoando a cada um de vocês, guiando o caminho de nós todos, e que a gente possa continuar sempre com esse trabalho aqui focado em propagar realmente o reino de Deus, né? Sempre debaixo da direção do Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.